Bem-vindos a esta Conversa sobre, onde discutimos temas que estejam na ordem do dia. A nossa conversa de hoje é a continuação da conversa anterior sobre a situação de Israel e Palestina. Vamos continuar esta conversa com o historiador e especialista em relações internacionais, Daniel Afonso da Silva. Daniel, volto a agradecer a sua disponibilidade para nos conceder esta entrevista. Para começarmos, e para quem não assistiu à primeira parte, eu poderia fazer mesmo só um breve resumo a dizer quem é e a contar-nos um pouco do seu percurso profissional, muito curtinho, porque depois quem quiser saber melhor, que vá ver a primeira parte, ok? Excelente. Francisco, muito bom dia, muito boa tarde, Vanessa. Para mim é um prazer, sempre um prazer, uma honra conversar aqui com vocês. Um privilégio, eu diria. Bom, sempre é constrangedor ficar falando da gente, né, Francisco? Eu tenho uns 25 anos que eu mexo, que eu estou nesse mundo de observação do bem internacional. Sou um modesto professor universitário e pesquisador dessas questões. Enfim, atualmente eu estou professor aqui na Universidade Federal da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul, no Brasil, e pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, em São Paulo também, no Brasil. Daniel, obrigada novamente por você estar conosco. E eu já vou dando sequência à nossa primeira pergunta. Tomando como base a sua experiência profissional, como é que você avalia a ação do Ocidente, especialmente dos países ocidentais, que sempre apoiaram Israel, diante das recentes reações internacionais sobre o conflito? Qual que é o lugar de Israel nesse Ocidente? Eu vou ser bem justo assim, tentar ser o mais direto possível. Veja, pode não se reconhecer, mas Israel é o coração do Ocidente. Ou, se você quiser uma definição um pouco menos dramática e frontal, a gente poderia dizer que Israel é a menina dos olhos do Ocidente. Mas o que é o Ocidente? Nós temos pelo menos três grandes máximas aí para se definir o Ocidente, do ponto de vista cultural e religioso, em termos de espiritualidade. O Ocidente é o mundo judaico-cristão de matriz greco-romana, que se espraia, por isso que a gente chama de Europa, inicialmente pela parte ibérica, viu, Francisco? A parte ibérica, esses senhores da Contra-Reforma no século XV, século XVI, e depois se afirma, especialmente na França e na Inglaterra, e a partir do século XVIII, XIX, nos Estados Unidos. Então, quer dizer, o Ocidente é justamente o conjunto de países, a partir dessa primeira perspectiva, o conjunto de países e regiões do mundo que afirmam essa espiritualidade cristã, o cristianismo, portanto, e essa cultura greco-romana. Né? Essa é uma primeira dimensão. Existe uma outra definição complementar a essa, e talvez um pouco mais sofisticada, que sugere que o Ocidente é, no fundo, o pai e o filho da modernidade. E a modernidade é isso que se inicia depois do medievo, né? No período moderno, enquanto projeto, moderno projeto de modernidade, e se consolida na contemporaneidade depois das revoluções, quer dizer, depois da Revolução Francesa, Americana, da Revolução Industrial, na forma de preceitos liberais, democracia liberal, Estado liberal, império das leis. As revoluções, e sobretudo a Revolução Francesa, projetou essa coisa do liberalismo no âmbito da modernidade, que é a tal da igualdade. Todos são iguais perante a lei. Não tem negócio de reis. Todos são iguais perante a lei. A gente sabe que isso é uma mentira, mas enquanto projeto, é o projeto de Ocidente, o projeto ocidental. Então. E existe uma terceira dimensão, que é essa do grande sociólogo alemão, Max Weber, que sugere que o Ocidente, no fundo, é produto e se consubstancia nesses países que têm uma certa ética cristã e uma ética protestante. Então, grosso modo, se a gente misturar essas três vertentes,
gostando-se ou não, o Ocidente é esse conjunto de porções do planeta que é cristão, que acredita nas leis, que acredita na democracia liberal e que, de alguma maneira, tem uma certa ética, que é uma ética cristã. Bom, Israel é produto disso. Israel é isso. Eu vou voltar no tempo, mas eu acho que já respondi a sua pergunta, ou seja, apoiar Israel, portanto, é uma questão natural para o Ocidente. O Ocidente jamais vai ser contrário à sua menina dos olhos. Mas deixa eu só, aproveitando que a gente está falando da questão judaica e da questão não judaica. Você sabe muito bem que antigamente se lia muito mais o Shakespeare que hoje em dia, né? E o Shakespeare, ele tem um texto que eu acho brilhante, que se chama The Merchant of Venice, o Mercador de Veneza. E uma das personagens mais interessantes do Mercador de Veneza é justamente o Shylock. O Shylock é nada mais, nada menos que o judeu. Veja, se a gente voltar no tempo e reler o texto, reler a peça, O Mercador de Veneza, a gente vai entender por que o Ocidente sempre vai apoiar Israel. Desculpe um término assim tão crítico. Voltemos a ler o Shakespeare. Não, de certa maneira, eu concordo plenamente consigo. Isto é um pouco irónico. É que há poucos dias em Portugal eu vi o Ministro dos Negócios Estrangeiros dizer uma coisa que para mim é completamente absurda. Ele pura e simplesmente disse: nós vamos sempre apoiar Israel. Pá, isto para mim é uma posição, pá, é meter palas. Ele basicamente está a dizer que faça o que faça Israel, Portugal vai sempre apoiar Israel. Isto é ridículo. Por isso vem exatamente na direção do que disse. Mas, pronto, falando disso, e voltando à história do Tribunal Internacional em Haia, ao fim e ao cabo eles já se pronunciaram. Portanto, eh, Israel queria que a acusação caísse por terra, essas coisas todas jurídicas, mas, no entanto, além de terem tido aquele pequeno pronúncio inicial que dizem que Israel tem que respeitar e blá, 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 o mais importante é que eles disseram que existe fundo para prosseguir com a acusação de genocídio. Ou seja, eles estão a afirmar que existe na realidade algo que possa ser considerado genocídio neste processo. Ora, a minha pergunta é muito simples. Concorda com esta decisão do Tribunal Internacional? A minha resposta também é muito simples: não. Agora, deixa eu tentar problematizar o não, mas antes de problematizar o não, eu queria voltar no seu comentário anterior. Veja só. O Ocidente, independente da definição que a gente dê a ele, o Ocidente está sangrando. Ou seja, o Ocidente está se fragmentando. E o Ocidente está, de alguma maneira, morrendo. Aliás, existe um pensador singapuriano que já vem há algum tempo dizendo que, bom, é o fim do parênteses ocidental de dominação do planeta. Ou seja, a retórica ocidental não diz mais muita coisa. Esse negócio de direitos humanos não quer dizer mais muita coisa. Ninguém acredita nessa porcaria. Essa coisa de o império das leis, das democracias. Dá uma olhada nos Estados Unidos, o que é isso? Dá uma olhada na França, dá uma olhada no espaço europeu, o que é isso em termos de democracia, de leis, de mundo liberal e tal. Então, quer dizer, está muito fragilizado. E justamente por essa fragilização do Ocidente, nós temos todas essas tensões no espaço ocidental, contraditórias com relação ao posicionamento a favor e contra Israel. Querendo ou não, o Ocidente está menos unitário e mais plural. A gente poderia conversar longamente sobre esse declínio do Ocidente, sobre esse esvaziamento dos preceitos ocidentais, sobre essa fragmentação da noção de Ocidente e, obviamente, sobre essa fragmentação possível do apoio a Israel.
Mas esse é um outro assunto, se quiser a gente pode voltar a ele. Bom, com relação ao não, a gente já conversou aqui na primeira parte, na outra entrevista, a posição da África do Sul é simbólica, a posição de Haia também é simbólica. Pouco importa você continuar investigando se é ou não um genocídio. A noção de genocídio, e aí eu vou mais longe, a noção de genocídio que foi aplicada para a Shoah e para a questão armênia, eu tenho minhas dúvidas, e comigo tem várias pessoas muito mais competentes que eu que dizem o mesmo. Não é tão claro assim, tá certo? Não é tão claro assim. Mas a questão não é discutir a decisão. Se a gente ficar discutindo a decisão, a gente pode entrar numa discussão jurídica, que é intelectualmente muito interessante. Mas o que mais nos interessa é observar as pessoas que estão morrendo. Ou seja, o que se decide em Haia, com todo o respeito que a gente precisa ter pelas instituições, não vai decidir a sorte real. Pode decidir a sorte moral, mas não vai decidir a sorte real e vital dos gazauítas, dos palestinos e do povo árabe. Daniel, voltando a falar um pouco sobre o seu artigo que você escreveu para a revista Latinoamérica 21, você afirma que o Estado brasileiro é fiador dessa revisão de preceitos e valores internacionais apresentados pela África do Sul. Você considera que essa posição influenciou as relações israelo-palestinas e a percepção global do conflito por parte do Brasil? O Brasil tem peso, o Brasil é um país importante, o Brasil é um país essencial, o Brasil é um país revisionista. Nesse vazio de poder institucional mundial, o Brasil, enfim, ocupa o seu espaço. Tem um economista brasileiro muito importante que escreveu um livro que todos nós gostaríamos de ter escrito, que se chama O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém, né? O Batista Júnior. E veja só, claro, o Brasil conta, o Brasil pesa, mas não pesa tanto assim quando a gente vai para o mundo, para fora. Com todo respeito, Vanessa, a comunidade judaica é importante no Brasil, a comunidade árabe é muito importante no Brasil, as sensibilidades são gigantescas de parte a parte, mas o grosso da população brasileira, e o grosso do noticiário brasileiro, e o grosso do dia a dia brasileiro desconhece absolutamente, mesmo os judeus que vivem no Brasil, e mesmo os árabes que vivem no Brasil, em sua grande maioria, desconhece o que está acontecendo no Oriente Médio, desconhece o Oriente Médio, desconhece a profundidade das questões, percebe? Então, quer dizer, não influencia, essa é a minha forma de ver, não influencia em muita coisa. Agora, veja só, quando eu digo que não influencia, eu estou pensando estruturalmente. Topicamente, simbolicamente, claro que tem lá um ou outro, um que processa outro, outro que processa um terceiro por conta disso, mas nada muito mais grave do ponto de vista da situação no Oriente Médio e da situação interna no Brasil. Eu vou entrar aqui um bocadinho na polémica. Eh, Eu vou começar por afirmar que eu, como qualquer bom africano que se preze, estou pró-Palestina. Porque qualquer africano que se preze defende qualquer luta de autodeterminação de um país. E é isto que se passa na Palestina. A Palestina luta pela sua autodeterminação. No entanto, eu fazer esta afirmação hoje em dia, isto gera polémica, pois a sociedade está extremada. Porque eu posso dizer isto, mas também posso concordar com a resposta de Israel. Mas a sociedade não admite isto. A sociedade diz que eu tenho que ou estar do lado de Israel ou tenho que estar do lado da Palestina. Isto lembra-me um pouco aquele período da Guerra Fria, não é? Em que o Ocidente se opunha ao Bloco Soviético, em que era um lado ou era o outro. E a minha questão, um pouco longa, e que se põe aqui é: acha que na atualidade nós estamos novamente a viver um período em que
estamos a dividir-nos novamente, parte está de um lado e parte está do outro, ou seja, voltamos a ter uma espécie de guerra fria mais moderna. Sua questão é muito mais complexa do que você pode imaginar. E a sua questão é muito mais complexa do que você possa imaginar e, ao mesmo tempo, muito mais complexa do que a minha capacidade de respondê-la. Veja só, seria bom se a gente estivesse vivendo uma Guerra Fria. E seria bom se a gente estivesse vivendo uma nova Guerra Fria. Na Guerra Fria, no período de Guerra Fria, existia um telefone vermelho em Washington e outro telefone vermelho em Moscou. A escalada de conflitos era controlada. No período da Guerra Fria, você sabia quem era o seu inimigo. O seu inimigo tinha rosto, tinha nome, tinha bandeira, tá certo? No período da Guerra Fria, querendo ou não, você tinha pessoas que sabiam exatamente as razões da Guerra Fria. Quer dizer, você tinha pessoas que tinham na retina e no corpo as experiências da brutalidade das guerras totais. Está claro? Hoje em dia isso não existe mais, Francisco. E mais do que isso, hoje em dia você tem uma fragmentação absoluta das memórias. Tá certo? Uma coisa que me tocou bastante foi que durante o incidente da crise sanitária de Covid-19, especialmente os europeus chamaram a atenção para o fato da necessidade de se fazer uma economia de guerra. O ministro das Finanças, que continua ministro das Finanças da França, o Bruno Le Maire, ele disse o seguinte: é a crise monetária mais importante depois da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, a Segunda Guerra Mundial e as guerras totais, de modo generalizado, são uma referência para os europeus e uma referência sempre retomada, assim como a Guerra Fria. Agora, veja só, fora do espaço europeu, ninguém entendeu muito bem esse posicionamento dos franceses e europeus em geral em chamar o vírus de uma espécie de Hitler, um inimigo a ser abatido. Nós estamos em guerra. Por que eu estou dizendo tudo isso? Hoje em dia, Francisco, o mundo é muito mais perigoso, muito mais complexo, muito mais dinâmico, muito mais amplo. O grande problema hoje, veja, diferente da Guerra Fria, onde tecnicamente duas potências disputavam o lugar ao sol, o problema de hoje é que todo mundo quer um lugar ao sol. E hoje, diferente do pós-Segunda Guerra Mundial, hoje você tem efetivamente quase 200 soberanias no planeta, tá certo? Quase 200 soberanias no planeta, e mais do que isso, nós temos hoje, sei lá, 60, 70 grandes potências que contam muito. Como se diz, né? Le monde bouge, o mundo está em mutação. Você tem todas as questões asiáticas, todas as questões do Oriente Médio, todas as questões africanas. Você sabe muito bem, melhor do que qualquer um de nós, Francisco, Vanessa também sabe, o continente africano é um oásis de prosperidade e, ao mesmo tempo, um oásis de desgraça sem fim. Percebe? Então, você pega a América Latina também, você tem vários movimentos, vários países, várias potências, e todo mundo querendo o seu lugar ao sol, e um lugar ao sol que as instituições saídas de 1945, quer dizer, ONU, organizações internacionais e multilaterais, liberais e ocidentais, não conseguem ofertar. Então, quer dizer, hoje, Francisco, o mundo é muito mais complexo do que no período da Guerra Fria, tá certo? E mais do que isso, se você pegar tudo isso somado às fragilidades internas dos países, veja, esses movimentos migratórios no espaço europeu, aqui na América do Sul também tem muitos, e nos Estados Unidos também, ele nos leva a perceber que existem vários países falidos mundo afora. Mas, ao mesmo tempo,
os europeus eles são obrigados a fazer aquilo, Francisco deve se lembrar, fazer aquilo que o primeiro-ministro Michel Rocard, de saudosa memória, dizia que não era para fazer. Os europeus são obrigados a acolher toda a miséria do mundo, sim, senhor. Bom, note, então, quer dizer, a questão migratória do espaço europeu tem essa dimensão de complexidade, onde os europeus são obrigados, de alguma maneira, a acolher, sim, toda a miséria do mundo que eles próprios, de alguma maneira, produziram. E isso gera conflagrações internas muito grandes, muito graves e muito problemáticas. Então, quer dizer, hoje, Francisco, o mundo é muito mais complicado e muito mais contraditório que durante o período da Guerra Fria. Para terminar, talvez, eu não sei se está claro para vocês, para a Vanessa e para o Francisco, eu não respondo, né? Eu não tenho resposta para essas questões todas. Eu só comento. Aliás, de saudosa memória, o Milton Santos, um grande geógrafo brasileiro, ele dizia o seguinte: estratégias de fuga, né? A gente fica diante de questões assim muito complexas, a gente fica tentando fugir. Mas para fugir, eu gostaria, me tocou muito o livro do embaixador francês, o Gordon Montagne, Maurice Gordon Montagne, que foi o secretário-geral do Quai d'Orsay e que foi um dos Sherpas do presidente Chirac, né? Ele escreveu um livro que saiu ano passado, aliás, saiu em 2022 e teve uma grande repercussão ano passado, que o título, o tópico frasal da frase já diz tudo. O tópico frasal da frase é o seguinte: Les autres ne pensent pas comme nous. Quer dizer, pela primeira vez da história da humanidade, ou mais diretamente, pela primeira vez na história do Ocidente e da modernidade e também da pós-modernidade, os europeus eles reconhecem que os outros não são europeus em miniatura. Quer dizer, os africanos não são africanos que falam francês e que os latino-americanos não são, aliás, que os africanos não são africanos, não são europeus que falam outros idiomas e que os latino-americanos também não são europeus que falam português ou espanhol, coisas do gênero, tá certo? Os outros não pensam como nós pensamos. Isso quer dizer muita coisa. E isso quer dizer que tudo é muito mais complicado do que a gente pode ou poderia imaginar no momento da Guerra Fria. É uma grande aula, né, Francisco? A gente está aqui, ó, ouvindo, repensando, né? Acho que também a gente para repensar nossos valores, nossas formas de enxergar algumas coisas, o conhecimento, enfim. Muito obrigada pela sua explanação. Daniel, muito prazer e até à próxima. Um abraço. Terminamos esta sessão de conversas sobre, mas com a certeza de que vamos ter outras conversas sobre qualquer outro assunto relacionado ou sobre África. Por isso, não se esqueçam, cliquem no sino para não perder os próximos episódios. Mais uma vez, muito obrigado por terem assistido e um grande muito obrigado ao nosso convidado por ter participado desta conversa. Até ao próximo episódio.